Mais uma derrota do Botafogo, galera. Mais uma vez o Botafogo parece que, com todo respeito à equipe do Atlético Paranaense, cara, mas é um time bem comum e o Botafogo parece que tá enfrentando o Real Madrid ou o Barcelona fora de casa. É uma coisa absurda, é uma coisa que o Botafogo realmente não conseguiu aprender, cara. Já perdeu por 3-2 na Copa do Brasil e agora perde novamente por 1-0 fora de casa, num jogo que poderia deixar o Botafogo bem no campeonato, ainda melhor, né, na liderança cada vez mais isolado ali. E o Botafogo vai, depois de enfrentar a equipe do Atlético Paranaense duas vezes, vencer bem em casa, mas fora de casa, cara, ainda mais depois que eles colocaram o gramado lá, enfim, é muito difícil enfrentar, mas o Botafogo já havia enfrentado, já havia feito 2 gols e agora, novamente aí, perdeu a oportunidade de vencer o Atlético Paranaense fora de casa, cara. Tomou um gol que foi meio ali uma jogada individual do Alex Santana, um chute, enfim, defensável, porém, foi muito difícil realmente o Botafogo manter um bom futebol para vencer a partida. Então, mais uma vez, o Botafogo não conseguiu fazer o básico, na minha opinião, pelo menos buscar um empate ali contra o Atlético Paranaense, uma equipe que não tem nada demais, mas contra o Botafogo, a forma do Botafogo jogar faz parecer que essa equipe é o Barcelona, o Real Madrid, enfim, porque jogar fora de casa da maneira que vem jogando, enfim, não consegue driblar, falta um camisa 10, cara. Falta muito um camisa 10 para quebrar linhas. O Botafogo não consegue quebrar linhas, dar um bom último passe, chegar no ataque com incisão, chegar no ataque com precisão também. O Botafogo foi muito dependente dos pivôs do Tiquinho, porque não tem um camisa 10, o Lucas Fernandes é mais segundo volante do que camisa 10. O Eduardo é melhor nessa função, porém também não é aquele cara que quebra linhas, um jogador mais técnico. E o Botafogo precisa de um jogador habilidoso, cara, um jogador que puxa o drible, um jogador que consiga um passe diferenciado. E o Botafogo não tem esse jogador, na minha visão, no elenco, cara. O Botafogo muita dificuldade de criar. Nem sei quantos chutes ao gol deu no segundo tempo, deve ter dado 2, 3 no máximo. No primeiro tempo também não foi muito acima, não que o Atlético Paranaense tenha né, estado acima do Botafogo. Pelo contrário, o Atlético Paranaense também fez um jogo ruim, cara. O Atlético Paranaense chegou a algumas oportunidades, mas no contra-ataque do Botafogo tentando buscar algo, porém nada demais. O Botafogo tomou um gol de fora da área e o jogo ficou equilibrado ali, muito nivelado por baixo. Porém, o Botafogo não conseguiu quebrar a defesa adversária, como foi no Newton, cara. No Newton a gente foi eliminado porque não fizemos o segundo gol. Chegamos até mais vezes, bem mais vezes que nesse jogo. Jogamos bem melhor, porém, não conseguimos matar o jogo no Newton. Mas dessa vez, além de não conseguir empatar, de não conseguir converter, fazer o gol, o Botafogo também não conseguiu criar jogadas, né? Então essa falta desse 10 é muito ruim pro Botafogo. Além disso, o Botafogo, ele também, cara, ele não tem um reserva à altura do Marçal. O Hugo, na minha opinião, não substitui o Marçal nunca. Não tem como, não é no mesmo nível, é bem abaixo. Não temos um reserva nem sequer parecido ou que quebre um galho. Tanto que a equipe adversária sabe, forçaram muitos lances na ponta ali, no lugar do Hugo, né? Também não entendi a substituição do Luiz Castro botando o Piazon, cara. O Piazon já foi anunciado que ele deve sair do Botafogo. Então, botando o Piazon pra jogar de ponta, era melhor deixar do Júnior Santos lá até o final. O Júnior Santos que também não foi bem, cara. Lembrou o Júnior Santos que a gente queria que não voltasse. Muita gente queria que não voltasse. O Júnior Santos que parte pra cima de uma maneira trabalhada, que perde a bola, que dá passes errados. Então, realmente, o Botafogo aí desperdiçando uma oportunidade de pelo menos empatar o jogo, cara, de pelo menos ali tentar um pontinho fora de casa, que seria muito válido contra o Atlético Paranaense, que, repito, é um time comum, que fora de casa é difícil enfrentar, mas o Botafogo já tinha tudo que precisava para conseguir driblar o esquema aí do Atlético Paranaense, cara. Então, uma derrota chata, toda derrota é chata, mais uma vez putos aqui com a derrota, porém, na próxima semana temos o Fortaleza em casa. Fortaleza, cara, que é um time bom, um time bem treinado, mas temos totais condições de ganhar no Newton Santos. E vai ser um jogo, um divisor de águas aí, para ver se o Botafogo vai realmente cair de rendimento ou se o Botafogo vai continuar lá em cima da tabela. Então, um jogo importantíssimo contra o Fortaleza e antes, cara, um jogo mais importante ainda, porque no Brasileirão acho que o Botafogo não vai conseguir buscar o título, pelo menos não com esse elenco até o momento, jogando dessa forma. Eu acho que não vai conseguir buscar o título, mas sim uma fase de grupos da Libertadores. Depois do começo do Botafogo não conseguir uma fase de grupos da Libertadores é um absurdo. Então, eu acho que vai conseguir para a fase de grupos da Libertadores, tá? Porém, não acho que vai buscar o título. Mas no jogo agora do meio de semana é o jogo de um campeonato que o Botafogo pode buscar o título. Vamos jogar com a LDU fora de casa, precisamos de um empate para manter a liderança, tá? Então, o Botafogo na Sul-Americana, sim, se não for o principal favorito, é um dos favoritos. Então o Botafogo, sim, pode buscar um título na Sul-Americana. No Brasileiro já é um pouco mais difícil,
pela questão do elenco, de não ter reserva à altura do Marçal, como eu falei, de não ter um meia de ligação, não tô vendo o Botafogo se movimentar, tá se movimentando, tá falando na janela, mas não tô vendo, o Rojas foi pro Corinthians, o Matheus Pereira parece que não vem, então eu não tô vendo o Botafogo trazendo nenhum jogador com essa função, também não tô vendo aí no lateral esquerdo para ser reserva do Marçal, o lateral direito de Plácido se firmou um pouco mais, mas também não é o ideal na minha opinião. A zaga reserva tá fora de ritmo de jogo, mas assim, hoje para se destacar só teve o Tiquinho mesmo, cara, que também não tem um reserva à altura. O Janderson entrou até que não teve muito como avaliar o Janderson, mas também não tem um reserva à altura o Tiquinho, e o Adrielson foi bem, cara, o resto do time foi bem abaixo, e os destaques para mim negativos foram o Júnior Santos e o Hugo, cara, também, dois jogadores bem abaixo. O Marlon Freitas também, não tô gostando muito do padrão de jogo do Marlon Freitas, ainda continua lento, cara, enfim. O Botafogo com muita dificuldade no elenco, e eu acho sim que tem que recuperar agora em casa para fazer aí o Brasileirão de uma maneira que consiga pelo menos a fase de grupo da Libertadores, porque como eu falei, começou muito bem, não ir para a fase de grupos da Libertadores nesse início seria bizarro, seria uma coisa surreal, inacreditável. Então o Botafogo tem que buscar essa classificação para Libertadores. Já na Sul-Americana, o Botafogo tem time sim para ganhar, e para isso precisa empatar pelo menos com a LDU fora de casa para conseguir manter a primeira colocação e pegar teoricamente um time mais tranquilo aí na próxima fase, já direto para a próxima fase, não precisar pegar nenhum mata-mata a mais, também poupar 2 partidas, é muito importante o descanso, enfim. Então foi isso, cara, mais uma vez o Botafogo esbarra no Atlético, que é um time comum, um time nada demais. O Botafogo mais uma vez esbarra no Atlético e jogou bem ganhou em casa, mas não conseguiu fazer gol suficiente, e dessa vez não conseguiu nem armar as jogadas de maneira suficiente para conseguir a vitória. Enfim, tomara que o Botafogo consiga ganhar em casa e não continue perdendo fora de casa, né? Porque se continuar perdendo fora de casa, vai só inverter o que aconteceu no passado. Jogar bem em casa e jogar mal fora, não adianta, tem que manter uma sequência boa fora de casa para conseguir pelo menos essa fase de grupos da Libertadores. Mas por enquanto continuamos líderes e podemos manter a liderança na rodada que vem, tá? A última coisinha que eu quero falar, deixei até por último para não falar que é choro, reclamação, enfim, é uma reclamação, mas não é um choro. O Botafogo jogou mal, mereceu perder, porém não dá pro Botafogo, cara, continuar sendo prejudicado da maneira que tá sendo. Na minha opinião, o Botafogo sofreu um pênalti ali nos minutos finais em cima do Janderson, tá? Na minha opinião, um pênalti muito claro, tá? Não sei só se existe alguma regra nova, não tô interpretando a regra errado aqui, porque o Janderson tomou um contato dentro da área e sequer o árbitro foi ao VAR olhar, tá? Então, assim, inacreditável, era um lance que poderia dar um empate pro jogo, seria um resultado justo, os dois times foram mal, mas o Botafogo, o árbitro sequer foi olhar. Eu não vou colocar o vídeo aqui por questão de direitos autorais, mas eu vou mostrar pra vocês a imagem aqui, que já tá separada, e se vocês quiserem ver o vídeo, entre no nosso Twitter, Fogão do Meu Coração, que o vídeo tá lá, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Olha esse lance. O Janderson pulou para dominar a bola. O zagueiro do Atlético, o volante do Atlético aqui, não dá para ver direito o número do jogador, mas acho que é o volante do Atlético, deu uma trombada no Janderson e o Janderson caiu para frente, tá? No vídeo fica ainda pior, cara, porque o Janderson realmente sem bola leva uma trombada nas costas e cai. O árbitro não marcou o pênalti. Enfim, mais uma vez é complicado, porque além do time jogar mal, ainda tem que lidar com essa arbitragem pífia da CBF. Mais um erro aí contra o Botafogo, na minha opinião, tá? Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Eu acho que o jogo contra o Fortaleza vai dizer se devemos continuar animados ou se devemos já tirar um pouquinho o pé do acelerador e ficar um pouco aí desconfiados de como vai ser o nosso futuro. Enfim, vamos com tudo. Temos a LDU ainda no meio da semana, esse sim um torneio que podemos ser campeões, tá? Valeu, obrigado, até a próxima e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Valeu!